Pessoal, terceira aula, né? Antes aí nós estudamos a equação geral de uma reta, que foi aqui. Nós vimos a reta, então estamos estudando a reta. Nós estudamos na primeira aula a equação geral da reta. Na segunda aula a gente viu o coeficiente angular, que é a gente tem a inclinação de uma reta e quando a gente acha o coeficiente angular dela, que é a tangente, né, desse cateto sobre esse cateto. De, é a tangente do ângulo, que é a distância do eixo y do segmento sobre o eixo das abscissas. O segmento aqui paralelo ao eixo das abscissas. E agora nós vamos ver como achar a equação de uma reta através desse coeficiente angular, tá bom? Bem, aqui eu tenho onde a gente parou a aula anterior. A gente viu aí que dados dois pontos aqui, eu tenho sobre uma reta R, eu peguei aqui o ponto A e um segundo ponto agora, um ponto genérico, x e y. Na aula anterior nós pegávamos o ponto B que era xb, yb, né? Agora eu estou pegando sem o índice, significa ponto genérico. Quando tem o índice, significa um ponto fixo. Então, pela aula anterior a gente viu que esse m, que é chamado de coeficiente angular, era o y de um ponto menos o y de outro sobre o x de um ponto menos o x do outro. Tá aqui. Agora observa, quando a gente multiplica isso cruzado, quando não tem nada tem o número 1, então eu vou ter y menos y0 vezes y menos ya vezes 1 é y menos ya. E m vezes x menos xa. Isso aqui é a equação de uma reta através do seu coeficiente angular. Então, toda vez que for dado um coeficiente angular, ou você tiver como achar ele através de um ângulo da reta, você pode estar usando essa equação aqui, ó, que você vai sair aí na equação da reta. Vamos aqui ver o exemplo. Determina a equação da reta que passa por este ponto, pelo ponto A, e tem coeficiente angular 2. Observe que na primeira aula a gente viu que a gente podia utilizar o determinante. Eu colocava um ponto, né, a primeira aula dessa seção da reta, colocava o segundo ponto e depois o ponto genérico x e y. Então eu precisava colocar um ponto, o ponto genérico e aqui no meio o segundo ponto. Só que eu não tenho um segundo ponto para colocar, porque não foi dado. Para que eu possa usar essa equação da primeira aula, ou eu vou ter que encontrar esse segundo ponto, se eu encontrar eu consigo, né? Mas aqui tá, como ele deu o coeficiente angular, é melhor a gente achar essa outra, utilizar essa equação aqui, a equação do coeficiente angular, do que ir para esse caminho aqui de achar outro ponto, tentar, o que vai ser mais trabalhoso e a gente vai ter que acabar passando pelo mesmo caminho. Então vamos usar a aula de hoje, essa aqui, a equação da reta através do seu coeficiente angular. Então tá, ele nos deu o xa, que é o menos 2, e o ya, que é o menos 1. Além disso, foram nos dados o coeficiente angular. Agora vamos pegar isso tudo aqui e substituir na nossa equação. Então vamos lá. Y menos ya, que é menos 1. Y menos o menos 1. Igual ao coeficiente angular, que é 2, que foi nos dado, vezes x menos xa. X menos o xa também, que foi nos dado, que é menos 2. Ó. Primeiro é o x, segundo é o y do ponto A.
Ah, professor, e se fosse dado o ponto C? Aí você só muda aqui. O A seria o Y, C e o XC, tá? Não tem nada a ver aí, não. Esse A é só para falar que é de um ponto dado. Aqui é o Y de um ponto dado e aqui é o X de um ponto dado, tá? Enfim, temos a equação e através seguindo aqui você já resolveu o exercício. Menos com menos, mais. Então ficou Y mais 1, menos com menos, X mais 2. Agora, a gente viu que a equação geral é da forma AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, isola tudo para um lado. Então, Y mais 1 menos 2x menos 4. Isola tudo de um lado da igualdade, igual a zero. Subtrai 2x de ambos os lados, subtrai 4 de ambos os lados. Ao isolar, você praticamente já tem a forma da equação geral da reta. Só basta somar os termos semelhantes. 1 menos 4 menos 3. Achamos a equação geral da reta. Tá vendo? Então, ao observar, você escolhe os caminhos. Se fossem dados dois pontos, se tivessem sido dado o ponto A e o ponto B, aí eu ia utilizar a aula 1. Agora, quando ele dá um ponto e o coeficiente angular, é essa aula de hoje que é utilizando a equação da reta através do seu coeficiente angular. Ok? E ficamos aí para a próxima aula. Valeu!